Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Hoje vamos falar sobre um assunto que muito provavelmente talvez você nunca tenha pensado nele. Olha só, quais seriam os seus últimos desejos um pouco antes de morrer? Eu sei que é um assunto que muito provavelmente você até não queira discutir, mas eu acho importante refletir sobre isso. Sabe por quê? Porque antes da nossa morte, nós estaremos lidando com a morte das pessoas que amamos. E expressar pedidos diante da finitude é algo mais comum do que a gente poderia imaginar. E, portanto, nós temos que estar preparados para sermos mais acolhedores diante desse tipo de demanda. A realização dos últimos desejos das pessoas é uma prática de suma importância e muito significativa, pois envolveria o respeito, a empatia, a compaixão diante de sentimentos e necessidades daqueles que estão enfrentando situações delicadíssimas, como é a situação do final da vida. Esses desejos podem ser expressos das mais variadas formas por vários indivíduos enfrentando doenças no final da vida. Idosos ou mesmo qualquer pessoa que esteja consciente de que o seu tempo está se esgotando. Sei de casos trágicos, como de um idoso com mais de 100 anos que deu entrada no hospital ainda consciente, pedindo que lhe dessem um pastel com café. E, infelizmente, ele não foi atendido porque era necessário que ele seguisse os critérios rígidos de uma dieta frente ao problema de saúde que ele tinha. Gente, eu estou falando de um homem com mais de 100 anos. Não acho justo que os últimos desejos sejam sonegados às pessoas. Bom, eu vou listar para vocês alguns argumentos do porquê que eu acho a realização dos últimos desejos algo extremamente importante. E eu queria que você pensasse comigo, tá bom? Vamos pensar, por exemplo, no conforto emocional que essa experiência poderia proporcionar a quem está morrendo. A realização dos últimos desejos pode trazer conforto para a pessoa em seus momentos finais. A satisfação de saber que seus desejos e vontades estão sendo atendidos pode ajudar o indivíduo a encontrar paz interior e aliviar a ansiedade provocada diante do processo do morrer. Pense comigo, a experiência da morte talvez seja aquela mais importante em nossas vidas e que, ao mesmo tempo, naturalmente nos deixaria ansioso, tendo que lidar principalmente com sensações de receio, sensações de medo. Podendo receber conforto emocional nesse momento, talvez grande parte dessas sensações possam ser minimizadas. Outra questão importante diz respeito à dignidade e à autonomia das pessoas. Ao realizar os últimos desejos, estamos honrando a dignidade e a autonomia. Permitir que
a pessoa mantenha o controle sobre sua vida, não importa quanto tempo ainda lhe reste, mesmo que parte desses desejos possam estar até relativamente fora de algum controle. Essa seria uma maneira de afirmar sua identidade e a sua individualidade até o último momento. Os últimos momentos podem trazer memórias muito boas, lembranças agradáveis. Cumprir os desejos de alguém antes que essa pessoa parta pode criar memórias preciosas que ficarão conosco. Essas memórias podem ser um enorme consolo após a partida e nos ajudar muito no processo de luto. Fica aquela sensação de que você acolheu, de que você esteve junto, de que você foi útil até o fim da vida de alguém que você se importa, de alguém que você ama. Outra questão também relevante, que é o fortalecimento dos laços de amizade e dos laços familiares. Cumprir os últimos desejos de alguém de sua família ou de amigos fortalece os laços entre todos aqueles que estão se estruturando para que o desejo ou os desejos sejam cumpridos. E assim, podendo proporcionar um ambiente de apoio e de carinho durante um período tão difícil como esse. Muitas vezes as pessoas ficam extremamente ressentidas consigo mesmas porque não puderam conversar com alguém que estava às portas da morte para liberar perdão ou pedir desculpas por alguma coisa de ruim que tenha sido feita com a pessoa. Portanto, cumprir os últimos desejos pode fazer com que arrependimentos possam ser evitados. Negligenciar os últimos desejos de alguém pode levar a sentimentos profundos de arrependimento nos entes queridos após a partida. Ao realizar os desejos, evita-se que esses sentimentos contribuam para um processo de luto mais difícil, mais complicado. Já ouvi várias histórias de pessoas que por anos e anos se culpabilizam de não estarem ao lado de seus familiares e realizarem determinados desejos, o que poderia fazer com que diálogos importantes no final da vida fossem realizados. E por fim, algo que eu acho extremamente relevante, que diz respeito à memória, ao legado. Pois realizar os últimos desejos de alguém pode ajudar a perpetuação do legado dessa pessoa, mostrando que suas ideias e vontades continuam a ser respeitadas e seguidas mesmo após a sua morte. Ou seja, significa dizer que, ao privilegiar a realização dos últimos desejos de alguém, na verdade eu crio uma situação cultural onde vou garantindo uma maior possibilidade para que eu, no dia em que estiver exercendo o papel de estar no final da minha vida, possa ter os meus últimos desejos realizados. E muitas vezes são coisas muito simples o que as pessoas pedem. Talvez tomar uma última taça de vinho, ver o pôr do sol na sacada de um hospital ou conversar com um amigo que não se vê há muitos anos. Realizar os últimos desejos de alguém é uma expressão genuína de amor, de cuidado e de humanidade. E pode fazer uma diferença significativa na vida da pessoa e de seus entes queridos durante um momento tão desafiador, tão difícil como é o final da vida. Em outro momento, eu vou contar para vocês como é que eu desejaria coisas no final da minha vida. Um grande abraço, que tudo fique sempre bem com vocês e até a semana que vem.